Graça e paz, irmãos. Hoje eu quero falar um pouco sobre dom de línguas. Vejo muitas pessoas afirmando de que nem todos vão receber o dom de línguas, que após alguém ser batizado no Espírito Santo, necessariamente não precisa receber o dom de línguas, baseando num versículo isolado que eles pegaram na carta do apóstolo Paulo, capítulo 12, de verso 29, que Paulo está falando acerca da unidade da igreja. Capítulo 12 de 1 Coríntios, no versículo 29, Paulo diz: será que todos são apóstolos? Será que todos são profetas? Será que todos são mestres? Será que todos são operadores de milagre? Todos têm dons de curar? Todos falam línguas? Então eles pegam esse versículo para afirmar que nem todos, após ser batizados no Espírito Santo, vão falar em outras línguas. Só que quando nós vamos ver biblicamente acerca desse assunto, essa afirmação ela é antibíblica, porque todas as vezes que o Espírito Santo ele desceu sobre alguém, todas as vezes que alguém foi batizado no Espírito Santo, a primeira coisa que essa pessoa recebeu foi o dom de línguas. Atos capítulo 2, a Bíblia diz que o Espírito Santo desce sobre o cenáculo e todos foram cheios e começaram a falar em línguas. Atos capítulo 10, a Bíblia diz que na casa de Cornélio, quando Pedro estava pregando, o Espírito Santo desceu sobre os gentios e eles começaram a falar em línguas. O próprio apóstolo Paulo, em Atos capítulo 19, foi até a igreja de Éfeso e encontrou 12 homens que nem mesmo da existência do Espírito Santo eles sabiam. E Paulo vai perguntar se eles receberam quando creram, eles disseram que não. Então Paulo impôs a mão sobre os 12 homens, e os 12 homens começaram a falar em línguas e a profetizar. Então acho que o apóstolo Paulo está entrando em uma contradição nos seus próprios relatos, né? Porque em 1 Coríntios 12 ele pergunta se todos falam em línguas, deixando claro que nem todos vão falar. E em Atos capítulo 19 ele põe a mão sobre 12 homens e 12 homens falam em línguas. Alguém está errado. Alguém está errado nessa história. Ou é Paulo ou é Jesus. Porque Jesus em Marcos 16 diz que os sinais seguirão os que crê, e no nome dele expulsará demônios e falarão em novas línguas. Então eu acho que não é erro nem de Jesus nem de Paulo, eu acho que é da interpretação da pessoa. Porque Paulo impõe a mão sobre os 12 e os 12 são batizados no Espírito Santo e falam em línguas. E agora Paulo está dizendo, será que todos falam em línguas? Mas Paulo estava dizendo sobre o dom da variedade de línguas. O dom da variedade de línguas nem todos vão receber. Não é à toa que no próximo versículo ele vai dizer: interpretam todas essas línguas. Quais línguas? Que são para interpretação, que é o dom da variedade de línguas. Variedade de línguas é para edificar o outro. Dom de línguas é para me edificar. Enquanto eu falo em línguas pelo dom da variedade, eu estou trazendo uma mensagem equivalente a uma mensagem profética que depende de uma interpretação, ou minha mesmo, se eu obtiver o dom, ou de alguém que vai interpretar essas línguas, que são como uma espécie de profecia. Agora, o falar em línguas para edificação pessoal é para todos, porque se Paulo está dizendo que nem todos vão falar em línguas, então ele entra mais uma vez em contradição. 1 Coríntios capítulo 14, de verso 5, ele diz: eu quero que todos falem línguas, mas quero que vocês profetizem mais, muito mais profetizem do que falem em línguas. Mas como então, Paulo, que todos vão falar em línguas, se você mesmo diz que nem todos vão falar em línguas? É aí que nós vamos entender a diferença do dom da edificação pessoal, línguas como edificação pessoal, e variedade de línguas. No capítulo 12 ele está dizendo que a manifestação do Espírito é dada a um conforme for útil. A um pelo Espírito é dado a fé, a outro pelo Espírito os dons de curar, a outro pelo mesmo Espírito palavra de conhecimento, a outro profecia, a outro discernimento de Espírito, a outro variedade de línguas, a outro interpretação de línguas. Então a variedade de línguas, ela não é para todos. Como ser apóstolo não é para todos, como ser profeta não é para todos, como ser mestre não é para todos. Então não é para todos o dom da variedade de línguas, mas línguas para edificação pessoal é para todo cristão que nasceu de novo, de uma forma genuína. Aqueles que nasceram de novo,
aqueles que nasceram da água do Espírito, aqueles que reconheceram a Jesus como Senhor da sua vida, línguas para edificação pessoal é apta para ele. Se no meio desse vídeo, se eu estiver fazendo esse vídeo agora e nesse momento alguém estiver reconhecendo a Jesus como o Senhor da sua vida, esse está mais apto do que nunca para começar a falar em outras línguas, como um sinal de que essa pessoa acreditou, creu no Evangelho, nas palavras, nas obras, nos feitos de Jesus. Agora, o dom da variedade de línguas não é para todos, porque a manifestação do Espírito é dada para cada um conforme for útil.